Olá, boa tarde. Hoje no trabalho de português apresentaremos um pouco sobre a história da língua portuguesa. Os integrantes do grupo são Arthur, Yuri, Lucas Dias, Lucas Henrique, Vinícius e Mateus. Quais são as origens da língua portuguesa desde o latim? A língua portuguesa evoluiu do latim, que era falado na religião da Lusitânia durante o período romano. Com o passar dos anos, influência de invasões germânicas, contada com povos árabes durante a Reconquista e exploração marítima portuguesa contribuíram para a formação e enriquecimento do idioma. O português moderno começou a se consolidar no século XI, principalmente com a produção de documentos escritos e a influência da poesia trovadoresca. Agora, alguns países que falam a língua portuguesa. Os países onde o português é a língua oficial são Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além desses, o português é amplamente falado e tem status oficiais em outras regiões e territórios, como em alguns destaques nas partes de Goa, Macau e em algumas comunidades em países como Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo e França. Chegada da língua portuguesa ao Brasil. A língua portuguesa chegou ao Brasil na época da colonização, que teve início em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral. No entanto, é importante notar que a língua portuguesa ela já estava presente antes da chegada dos colonizadores, devido a contatos comerciais e também a missões exploratórias. No entanto, a língua portuguesa não era a língua dominante ainda. Com a colonização e a instituição do sistema administrativo português, a língua portuguesa foi instituída como a língua principal do país. Gradualmente, a língua portuguesa se tornou a mais falada na colônia. Ao longo dos séculos, a língua portuguesa sofreu influência de outras línguas, como línguas indígenas e línguas africanas, o que ajudou muito na criação do português brasileiro, uma verdadeira variedade distinta da língua portuguesa falada em Portugal. O que podemos falar que as diferenças se dão muito por conta do tempo, da cultura e da localização. Variações entre a língua portuguesa lusitana e a brasileira. As variações entre o português lusitano e o português brasileiro são principalmente observadas nas pronúncias, no vocabulário e na gramática. Aqui estão algumas diferenças principais. Diferenças na pronúncia de certos sons. Por exemplo, em Portugal é comum a pronúncia do S e do C como um som de SH ou um CH. Em algumas palavras, enquanto no Brasil, esses sons são pronunciados de forma mais parecida com S ou C normais. Vocabulário. Existem muitas palavras que têm diferentes significados ou que são usadas de diferentes formas, ou que são usadas de forma diferente no Brasil e no Portugal. Por exemplo, a palavra autocarro é usada para se referir a ônibus em Portugal, enquanto no Brasil a palavra comum é ônibus. Gramática. Embora a estrutura gramatical seja a mesma, existem diferenças sutis na gramática entre as duas variantes. É comum o uso do pronome tu para a segunda pessoa do singular, enquanto no Brasil é mais comum o uso de você. Essas são apenas algumas das diferenças mais evidentes entre o português lusitano e o português brasileiro. No entanto, apesar das variações, as duas variantes são mutuamente compreensíveis e compartilham uma base linguística comum. Salve! Comentários sobre a poesia Língua Portuguesa, de Olavo Bilac, e a relação da mesma com o tema da pesquisa. A poesia Língua Portuguesa de Olavo Bilac é uma linda homenagem ao idioma português, à sua importância cultural e histórica. No poema, Bilac ele exalta a língua portuguesa como uma riqueza soberana e uma herança que os reis amaram. Ele destaca sua musicalidade e beleza, descrevendo-a como uma aurora radiante, que ilumina todos os caminhos dos poetas. A relação dessa poesia com o tema da pesquisa sobre a língua portuguesa, desde suas origens latinas, é bastante significativa. Ela ressalta a importância histórica da língua portuguesa e sua evolução ao longo dos séculos, desde suas raízes latinas, que era bem antiga, até sua consolidação como idioma nacional de Portugal, e posteriormente no Brasil e de outros países. Além disso, a poesia de Bilac também destaca a influência da língua portuguesa na cultura e na literatura, reconhecendo ela como uma fonte de inspiração
para os escritores e poetas ao longo da história. Isso pode ser relacionado ao desenvolvimento da língua portuguesa como uma expressão artística e cultural única, moldada por diversas influências ao longo do tempo. Portanto, a poesia Língua Portuguesa de Olavo Bilac oferece uma perspectiva lírica e emocional sobre a língua portuguesa, acrescentando os aspectos históricos e linguísticos da pesquisa sobre a sua origem e evolução desde o latim. Agora, entrevistas e depoimentos relacionados ao tema. Bom, você pode procurar por entrevistas, por depoimentos em revistas acadêmicas, sites de universidades, canais de mídia, eles especializados em linguística e literatura, tal como documentos de programas, entrevistas que abordem temas relacionados à linguagem portuguesa. Também é possível encontrar material em bibliotecas e em arquivos online dedicados ao estudo da língua e da cultura lusófona.